Nos 4 parágrafos do texto, a autora apresenta diferentes aspectos dos medos que podemos sentir. Ó, o texto ele está dividido em 4 parágrafos. Olha aqui, ó, a setinha aqui na tela da tia Tati. Você já pensou, é o parágrafo 1. Quem quiser numerar com lápis pode numerar, tá? É o parágrafo 1. Aí vem até aqui sentir medo. Quando começa lá, ó, seja lá qual for o seu medo, é o parágrafo 2. Vai até baixinho. Depois do parágrafo 3 começa aqui, ó. À noite, todos os medos crescem. Esse é o parágrafo 3. E o último parágrafo, o parágrafo 4, é aqui, ó. A verdade é que não existe, parágrafo 4. O que que vocês vão fazer? Vocês vão relacionar as duas colunas adequadamente, ó. Número 1, primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, o que que ele está pedindo? O que que ele está falando? O primeiro parágrafo está falando o que podemos fazer para afastar o medo? Ou as reações que podemos ter quando sentimos medo? Ou os medos que podemos sentir? Ou do que depende o jeito de afastar o medo? Então, você vai ler novamente aqui o primeiro parágrafo, vai ver o que ele está falando para enumerar aqui, para colocar o número 1. E assim por diante, ó, o parágrafo 2, o segundo parágrafo, número 2. Ele está falando sobre o que podemos fazer para afastar o medo, sobre as reações que podemos ter quando sentimos medo, sobre os medos que podemos sentir ou do que depende o jeito de afastar o medo. Então, você vai ler o segundo parágrafo, vai ver sobre o que ele está falando para colocar o número 2 aqui num desses quadrinhos. Número 3, a mesma coisa. Vai ler o terceiro parágrafo, vai ver sobre o que ele está falando para enumerar aqui, colocar o número 3. E aí, o que sobrar é o número 4, ok? Tia Tati vai dar um tempinho para vocês fazerem, então, a número 1. Na página 9, nós vamos continuar com o diálogo do texto, com o texto. Olha lá, número 2. O título do texto é Medo todo mundo tem. Você também acredita que todas as pessoas sentem algum tipo de medo? Explique sua resposta, que é uma resposta pessoal. Você também acredita que todas as pessoas sentem algum tipo de medo? Se você achar que sim, que todas as pessoas sentem algum tipo de medo, você vai explicar a sua resposta. Por que que você acha que sim? Se você achar que não, não são todas as pessoas que sentem algum tipo de medo, então você vai colocar não e também vai explicar o porquê que você acha que não. Na questão 3, olha lá, releia o terceiro parágrafo do texto e depois responda. Então, você vai voltar lá na página, 8, vai reler o terceiro parágrafo, que está aqui, ó, à noite, todos os medos crescem. Vai reler ele todinho, até o final, o terceiro parágrafo. E aí você vai responder a questão bolinha. Por que será que à noite todos os medos crescem? E aí? Por que será que à noite todos os medos crescem? Questão bolinha 2. Nesse mesmo trecho, a autora apresenta alguns truques que podem nos ajudar a enfrentar o medo. Você já usou algum deles? Em que situação? Converse sobre isso com a turma. Essa questão bolinha 2 aqui da número 3, nós vamos conversar, tá? Não precisa de vocês responderem. A hora que nós estivermos fazendo a correção, nós vamos bater um papo para ver se você já fez, se você já usou algum truque daquele lá que a autora apresenta no terceiro parágrafo, para fugir do seu medo. Número 4. Releia este trecho do texto. Seja lá qual for o seu medo, ele toma conta da gente e é único, só nosso e apavorante. Que ideia a autora quis dar ao leitor ao escrever a palavra apavorante em letras maiúsculas? O que vocês acham que a autora desse texto, a Heloísa Prieto, o que ela quis passar para o leitor, para nós leitores, colocando a palavra apavorante com todas as letras maiúsculas? É uma resposta pessoal também. Você vai escrever o que você acha que ela quis passar para nós leitores, escrevendo a palavra apavorante toda em letra maiúscula. E número 5, observe que no texto a autora fala diretamente com o leitor, quase como se estivesse conversando com ele. Então, quem lê o texto lá, for lá reler,
Parece que a autora está conversando com a gente, assim como se ela estivesse na nossa frente. Marque um trecho do texto que confirma essa informação. Então, você vai poder pegar o marca-texto, ou lápis de cor, ou lápis de escrever, menos canetinha. Canetinha não pode na apostila. E vai marcar lá no texto da página 8 um trechinho que mostra que a autora que estivesse como se a autora estivesse conversando com a gente, como se ela estivesse aqui na nossa frente conversando com a gente. Qual o trechinho que você pode marcar? Qual frase que representa essa ideia de que a autora está conversando com a gente? Então, essa é a página 9.